Boa tarde, boa noite ou bom dia, se você estiver me ouvindo cedinho. Eu sou a Antônia dos Santos, tenho 72 anos, sou aposentada. Mas olha, não parei de trabalhar não. Cuido com muito orgulho da minha fazenda, aqui no interior de Minas, onde produzo plantas medicinais, temperos e outros produtos que vendemos nas feiras da região. Teve uma época em que o pessoal me chamava de Tonha do Mato. Mas hoje, graças a Deus, esse apelido virou carinho. Me chamam de Dona Antônia da Fazenda. E eu confesso que gosto de ouvir isso. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive esse respeito, esse chão firme debaixo dos pés. Talvez você também tenha passado por uma fase da vida em que tudo parecia desmoronar, em que você se sentia sozinha, sem entender onde foi que se perdeu. Quando a gente é mulher, especialmente mulher casada e mãe, parece que o mundo espera que a gente aguente tudo calada. E às vezes a gente aguenta. Mas isso deixa marcas profundas. Eu tô aqui para contar uma história que começou lá em 1991. Uma história que eu nunca pensei que ia viver. Que mexeu comigo, com a minha família, com tudo o que eu acreditava. Uma história sobre confiança, traição e também sobre reconstrução. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Naquele ano, eu tinha 38 anos. Morava com meu marido, o Sérgio, numa casa boa, com varanda grande e jardim bem cuidado. A gente vivia numa cidadezinha mineira daquelas bem típicas, com coreto na praça, rádio ligado de manhã cedo com o jornal local e missa na matriz aos domingos. Eu cuidava da loja de tecidos que tinha herdado da minha mãe, que era costureira famosa na região. Era um cantinho cheio de retalhos coloridos, rolos de chitão, algodão cru e rendas penduradas. Eu adorava aquele lugar. Me dava orgulho. Sérgio, por sua vez, era dono de uma madeireira pequena, mas que dava conta do recado. Trabalhava com o irmão, pegando encomendas de móveis e madeira tratada para as construções da região. Nossos filhos, André e Carla, estavam naquela fase da adolescência que mistura rebeldia com curiosidade. André tinha 16 anos, era mais na dele, gostava de desenhar, ouvir música e escrever em um caderninho que ele escondia no armário. Já a Carla, com 14, era toda elétrica, vaidosa, adorava experimentar meus brincos escondida e vivia me pedindo dinheiro para comprar esmalte colorido. Era uma vida comum, tranquila, com sua dose de rotina, seus aborrecimentos, mas também seus pequenos momentos de alegria, como os almoços de domingo. Ah, esses eram sagrados. Helena, minha irmã mais velha, viúva e sem filhos, sempre aparecia com a travessa de arroz de forno na mão e uma língua mais afiada do que faca de açougue. Era o nosso jeitinho de estar juntas. Naquele domingo específico, o céu estava azul. O rádio da cozinha tocava uma música do Roupa Nova e o cheirinho de frango assado com batata pairava no ar. Eu estava na cozinha quando Carla apareceu toda apressada dizendo que Helena tinha acabado de chegar e que já estava reclamando do portão que rangia. Era sempre assim. Sentamos à mesa como sempre fazíamos. Sérgio de um lado, com o jornal dobrado ao meio, André mexendo no arroz com o garfo, Carla perguntando se podia ir na casa da amiga depois do almoço, e Helena contando que um dos vizinhos da rua dela tinha comprado uma televisão nova daquelas com controle remoto, coisa rara naquela época. Era o tipo de dia que parecia eterno, sabe? Um daqueles que a gente acredita que vai durar para sempre, só que não dura. Quando terminamos de almoçar, eu fui recolher a correspondência que o carteiro tinha deixado debaixo do portão. Tinha umas contas da loja, um panfleto da farmácia nova e um envelope meio amassado, com letra redonda e nome conhecido. Era da Raquel. Raquel, minha prima de 2º grau, filha da prima da minha mãe. A gente cresceu juntas até certo ponto, mas depois ela se mudou com a mãe para longe e perdemos o contato. A última vez que eu tinha visto Raquel, ela ainda tinha uns 20 e poucos anos. Era bonita, tinha um jeito espevitado, olhos verdes chamativos
e um riso escandaloso que ficava na memória. O envelope era leve, mas o peso do que vinha dentro eu só entenderia depois. Abri com cuidado, sentei no sofá e li em voz baixa. Ela contava que a mãe tinha falecido, que não tinha onde morar, que estava em dificuldades, e me pedia abrigo por uns tempos. Helena, que estava passando um café na cozinha, escutou o nome e veio na sala com a mão ainda cheirando a pó de café. Perguntou o que Raquel queria. Quando eu expliquei, ela me olhou com uma cara que misturava espanto e certeza. Me disse que era má ideia, que essa menina nunca a enganou. Disse que Raquel tinha o olho comprido demais para o que não era dela, que era daquelas que fingia doçura, mas vivia querendo o que era dos outros. Eu ri. Falei que ela estava exagerando, que era só por uns dias, que a Raquel devia estar mesmo passando por um momento difícil. Lembrei de quando éramos meninas, das brincadeiras no quintal da casa da minha tia, das tardes costurando bonecas com retalhos da loja da mamãe. Helena não se comoveu. Me disse que eu era boa demais para meu próprio bem, mas eu não dei ouvidos. Falei que família era para essas horas, que se eu tivesse no lugar dela, também gostaria de ter para onde ir, e que não me custava nada abrir a porta por uns dias. Sérgio escutou a conversa, mas não disse muita coisa. Só levantou os olhos do jornal e falou que por ele tudo bem, desde que ela não atrapalhasse. Naquela noite, depois que todos dormiram, eu fiquei sentada na beirada da cama, com a carta da Raquel nas mãos. Tinha algo ali que me inquietava, mas eu não sabia o que era. Uma lembrança vaga, talvez. Um olhar antigo. Uma palavra atravessada que eu não lembrava direito. Lá fora, o vento balançava as folhas do pé de goiaba, e o cachorro do vizinho latiu como se tivesse pressentido alguma coisa. Eu levantei, dobrei a carta, guardei na gaveta do criado mudo e apaguei a luz. Amanhã eu ia escrever para ela dizendo que viesse. Eu só não sabia que, ao abrir a porta, eu não estava acolhendo só uma prima. Eu estava deixando o veneno entrar. Poucos dias depois, Raquel chegou com uma mala vermelha, pequena, e um lenço colorido amarrado na cabeça. Mesmo com o rosto abatido pela viagem, ela ainda mantinha aquele brilho no olhar, como se tudo fosse uma descoberta interessante. Me abraçou forte, de um jeito caloroso que até me emocionou. Disse que eu estava igualzinha, que meu cabelo continuava lindo e que a casa era um sonho de aconchego. Falava com aquela voz doce, meio cantada, que parecia embalar as palavras. Apresentei as crianças. Carla ficou encantada logo de cara. Raquel elogiou o vestido dela, perguntou se ela gostava de pintar as unhas, se já tinha namorado, e Carla se derreteu. André foi mais reservado. Cumprimentou com educação, mas ficou na dele. Já Sérgio... Bom, Sérgio sorriu. Um sorriso leve, quase imperceptível, mas que, olhando hoje, eu queria não ter visto. Naquele momento não reparei. Só notei que ele ficou mais falante, fez questão de levar a mala de Raquel para o quartinho de hóspedes e perguntou se ela queria café. No começo, confesso que gostei de ter companhia feminina em casa. Era bom conversar com alguém sobre as novelas, sobre as receitas que davam no programa da Ana Maria Braga, que ainda era no Note e Anote naquela época. A gente ria lembrando da infância, das primas que casaram cedo, das festas de São João na casa da tia Otília. Raquel falava com entusiasmo, mas ouvia pouco. Ela gostava mesmo era de se mostrar, das cidades por onde passou, dos homens que a admiraram, dos trabalhos que teve e das propostas que recusou. Logo nos primeiros dias, ela se ofereceu para ajudar nas tarefas da casa. Lavava a louça sorrindo, elogiava meu tempero e dizia que a gente vivia bem, que dava gosto de ver uma casa tão organizada. No segundo domingo, ela mesma foi quem fritou os pastéis do almoço, dizendo que o cheiro de gordura ia me deixar com dor de cabeça. Helena, que chegou logo depois, olhou para a cozinha e soltou um comentário atravessado. Disse que pastel com farinha demais enchia a barriga e a paciência também. Helena não gostava de Raquel desde o primeiro minuto. E agora, vendo ela tão à vontade na minha casa, começou a dar indiretas mais diretas. Me disse um dia, na frente de todo mundo,
Que passarinho que canta demais é porque tá preparando o ninho. Eu revirei os olhos e disse para ela pegar mais leve. Achei que era exagero. Achei que ela estava com ciúmes da nossa aproximação. Mas as pequenas coisas começaram a me incomodar. Um dia entrei no meu quarto e senti um perfume que não era o meu. Fui até o banheiro e vi minha colônia. Aquela que eu guardava para o domingo, com a tampa fora do lugar. Na manhã seguinte, vi Raquel sair do quarto usando meus brincos de pedrinha azul. Ela disse que achou bonito e que pegou emprestado só para ver como ficava. Sorriu, pediu desculpas com voz mansa e eu engoli em seco. Disse que tudo bem, mas fiquei com a garganta atravessada. Outra vez, encontrei minha blusa branca pendurada no varal, mesmo sem eu ter usado. Perguntei para Carla se ela sabia de alguma coisa, e ela respondeu que Raquel tinha experimentado só para ver se servia. Eu disse que da próxima vez me avisasse, mas minha filha, com aquele ar de adolescente apaixonada por novidade, retrucou que era só uma blusa, que Raquel era legal, divertida e que eu deveria relaxar. Raquel ocupava espaço com delicadeza. Não fazia escândalo, não quebrava nada, não reclamava de nada. Mas aos poucos, parecia que a casa ia se moldando à presença dela. Sérgio passou a chegar mais cedo do trabalho. Dizia que estava cansado da marcenaria, que o clima andava pesado, mas quando entrava em casa, parecia leve. Se ajeitava na cadeira da sala, ria das histórias de Raquel, comentava das receitas que ela lia na revista Cláudia. Uma vez, ouvi os dois rindo alto juntos na cozinha. Eu entrei e parei na porta. Eles se calaram por um instante. E depois Sérgio disse que Raquel tinha feito uma piada besta. Eu sorri sem graça, mas por dentro senti o estômago revirar. André observava tudo em silêncio. Um dia estávamos regando as plantas da frente e ele me perguntou se Raquel ia ficar muito tempo. Eu disse que não sabia, que dependia dela. Ele assentiu com a cabeça e continuou mexendo no regador, mas o jeito como ele desviou o olhar me fez entender que ele também estava percebendo algo estranho. Helena, por sua vez, não dava trégua. Me dizia que eu era boa demais, que gente assim como Raquel não vinha só para pedir teto, vinha para mexer no chão dos outros. Eu, já um pouco cansada de ouvir aquilo, rebati que ela estava vendo coisa onde não tinha. Ela respondeu que a pior cegueira é aquela da esperança, que a gente quer tanto acreditar no melhor das pessoas que acaba ignorando o pior que elas trazem. As semanas foram passando, e a presença de Raquel se tornou constante, quase natural. Carla não saía de perto dela. As duas pintavam as unhas juntas, riam com piadas internas, falavam de moda, e eu comecei a notar que minha filha, antes tão próxima de mim, agora me olhava com certa impaciência, como se eu fosse uma figura antiquada, sem graça. Dizia que eu implicava demais, que Raquel só queria ajudar. Eu queria acreditar que era verdade, que meu desconforto era exagero, que Helena estava só sendo a irmã ranzinza de sempre. Mas no fundo, alguma coisa já tinha começado a se mover dentro de mim. E aí, uma noite, mexendo embaixo da cama para pegar um chinelo que tinha escorregado, meus dedos tocaram em algo úmido. Acendi a luz, me abaixei e puxei com cuidado. Era um pratinho de barro, com terra e um ovo branco, intacto, bem no meio. Fiquei paralisada por alguns segundos. Meu coração acelerou. Não fazia sentido aquilo estar ali. Pensei que fosse brincadeira de mau gosto, que talvez tivesse caído de algum canto. Mas não caía de canto nenhum. Estava ali de propósito, centrado, encaixado como se alguém tivesse colocado com cuidado. Na hora, senti um arrepio subir pela espinha. Fui até o quarto de Raquel e perguntei se ela sabia de alguma coisa sobre aquilo. Ela riu. Me disse que devia ser coisa dos meninos. Essas crianças inventam de tudo, falou, com um sorrisinho nos lábios. Procurei Carla, mas ela disse que não sabia de nada. André me olhou com desconfiança, e Sérgio, quando contei, resmungou que eu estava vendo coisa demais, que estava ficando impressionada à toa. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo com a minha casa, com a minha família, comigo. A presença de Raquel, aquele perfume que não era meu, a blusa,
os brincos, os risos no almoço. E agora aquilo. Um prato com terra e um ovo embaixo da minha cama. No começo, eu pensei que era coisa de criança. Depois, vi que era coisa de adulto podre. Depois daquele episódio do prato com terra e o ovo, passei a prestar atenção em tudo. Era como se um véu tivesse sido puxado de cima dos meus olhos e eu começasse a notar os detalhes que antes pareciam normais. Só que agora, nada mais parecia normal. A casa onde eu morava, onde meus filhos cresceram, onde eu costurava minhas encomendas ouvindo o rádio da cidade. Essa casa tinha mudado. O ar parecia mais pesado. Os cantos da sala, mais escuros. Eu já não sentia vontade de acender o rádio, nem de abrir as janelas. Uns dias depois, enquanto limpava o armário de vassouras, senti um cheiro estranho. Forte, amargo, como vela queimada misturada com alguma coisa azeda. Abri a portinha, e lá, entre o balde e a caixa de sabão, encontrei uma vela preta, quase toda derretida, presa em um pires lascado. Minhas mãos começaram a suar. Peguei aquilo com um pano e levei até o tanque. Olhei ao redor, como se estivesse sendo vigiada, mas não havia ninguém. A casa estava silenciosa, com um tipo de silêncio que não era paz. Era o tipo de silêncio que grita. Raquel apareceu no corredor e perguntou se eu estava bem. Eu mostrei o que tinha achado. Ela riu de um jeito que me tirou do sério. Disse que provavelmente era coisa velha, que vela preta nem sempre era coisa ruim, que o povo é que tem mania de associar tudo ao mal. Tentei explicar que não fazia sentido aquilo estar ali, que ninguém da casa usava vela preta. Mas ela apenas levantou os ombros como quem diz, então, vai saber, e seguiu para a cozinha, cantarolando uma música qualquer. Naquela noite, acordei com uma sensação esquisita. Era como se alguém estivesse me observando. Olhei para o lado. Sérgio dormia de bruços, roncando leve. Fiquei imóvel por alguns minutos, tentando entender se era sonho, pesadelo ou realidade. A sensação era tão intensa que me fez levantar. Fui até o corredor, acendi a luz. Tudo em silêncio. Mas meu corpo inteiro estava em alerta. Meu peito parecia apertado por dentro. O tempo foi passando e a casa, que sempre tinha sido meu refúgio, virou um labirinto de medo. Raquel continuava sorridente, fazendo questão de mostrar serviço, enquanto tomava conta do espaço de um jeito que só agora eu percebia. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sérgio começou a mudar. Primeiro ficou mais calado. Depois, mais irritado. Chegava em casa e reclamava de tudo. Do arroz, da toalha de mesa, até da luz da varanda queimada. Um dia, me disse que eu andava desatenta, que vivia com cara de susto. Outra vez, soltou que eu andava muito mística, que estava ficando meio esquisita. Carla, por sua vez, começou a me evitar. Quando eu falava algo, ela revirava os olhos. Um dia me disse que Raquel tinha razão. Eu estava mesmo muito agitada, que tudo me incomodava. Repetia falas como: mamãe vive implicando. Papai disse que a senhora anda nervosa demais. Eu sentia como se estivesse sendo empurrada para fora da minha própria vida. Como se tudo ao meu redor estivesse sendo cuidadosamente distorcido. As pessoas à minha volta pareciam acreditar numa versão de mim que não existia. André continuava calado, mas às vezes me lançava olhares que misturavam dúvida e tristeza. Era como se ele percebesse que algo estava errado, mas não soubesse como agir. Helena, ao perceber meu abatimento, começou a insistir para eu procurar ajuda. Um dia, enquanto me visitava, me falou com firmeza que aquilo não era normal. Disse que se fosse ela, já tinha ido atrás de uma benzedeira, um centro espírita, um padre, o que fosse. Me olhou nos olhos e disse que não adiantava eu tentar fingir que estava tudo bem. Porque não estava. No começo, fiquei na defensiva. Disse que era só cansaço, que estava trabalhando demais, que o calor daquele verão estava mexendo com meu humor. Mas depois daquela noite em que acordei com o coração disparado e vi uma sombra cruzar o corredor, juro que vi. Decidi que não dava mais para ignorar. Fui sozinha até um centro espírita em um bairro afastado.
Entrei com vergonha, com medo de ser reconhecida, como se estivesse fazendo algo errado. A mulher que me atendeu era de voz serena, olhos muito claros, quase transparentes. Me chamou de filha e pediu que eu me sentasse. Não falei quase nada. Só disse que minha vida estava esquisita, que não sabia o que estava acontecendo, mas que parecia que tinha alguma coisa errada dentro da minha casa. Ela ficou em silêncio por uns minutos. Depois segurou minhas mãos e disse, com uma firmeza que me atravessou: tem alguém muito próximo da senhora, que tá fechando seus caminhos, e tá usando feitiço mesmo. Mas não tenha medo. A senhora ainda tem proteção. Saí de lá com as pernas bambas. E por mais que eu tentasse racionalizar, dizer que era exagero, que podia ser coincidência, algo dentro de mim sabia que era verdade. Aquilo explicava tanta coisa. As mudanças, o peso, os olhares atravessados, o prato, a vela, o silêncio de André, a frieza de Sérgio, a arrogância doce de Raquel. No caminho de volta, lembro que o rádio do carro tocava um anúncio da novela Meu Bem, Meu Mal, que estava passando na Globo naquela época. A vida, às vezes, imita a novela. Mas naquele caso, a minha estava mais parecida com um pesadelo. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na sala escura, ouvindo os sons da casa, esperando alguma coisa. Não sabia o quê. Quando o dia amanheceu, preparei o café em silêncio. Raquel saiu do quarto com o cabelo preso em um coque frouxo, usando uma das minhas camisolas. Me cumprimentou com um sorriso. Eu só observei. Foi nesse mesmo dia, à tarde, que Sérgio chegou do trabalho mais cedo. Disse que precisava conversar. Sentou-se à mesa com uma pasta preta, daquelas de escritório, e começou a explicar, com aquela voz mansa que ele usava quando queria convencer, que a madeireira estava passando por dificuldades. Disse que o contador tinha orientado a fazer alguns ajustes patrimoniais, que era para proteger a casa e a loja de possíveis dívidas trabalhistas, que não era nada demais, só documentos para assinar. Um tipo de reorganização, ele falou. Eu, ainda abalada com tudo o que estava acontecendo, perguntei se era seguro. Ele riu e disse que era só no papel, que depois dava para desfazer, que ele nunca faria nada para me prejudicar. E então, me entregou a caneta, apontando onde eu devia assinar. As folhas estavam cheias de termos difíceis. Eu assinei. Assinei com as mãos frias, com a cabeça cheia de dúvidas, mas o coração ainda preso na imagem de um casamento de 16 anos. Assinei porque ainda queria acreditar, porque ainda esperava que fosse verdade o que ele dizia. Mas naquele momento, embora eu não soubesse, eu estava assinando o meu próprio desaparecimento. Depois daquele dia em que assinei os tais documentos, tentei tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim já sabia que aquela assinatura tinha sido mais do que tinta no papel. Tinha sido um corte, uma linha atravessando tudo o que eu achava que era meu. Raquel continuava reinando pelos cantos da casa. Agora, até os funcionários da loja comentavam que ela era chegada da dona, porque passava por lá vez ou outra, dizendo que vinha ajudar. Sérgio se tornava, a cada dia, mais ausente de mim. Não fisicamente, porque ele estava lá, presente nos jantares, nos domingos, nas tardes em que ficava deitado na rede. Mas emocionalmente, era como se eu falasse e ele escutasse de longe, como se estivesse já em outro lugar. Até que numa manhã, de forma súbita, ele me chamou na sala. A expressão dele era diferente, como se já tivesse ensaiado o que ia dizer. Eu sentei no sofá, com as mãos no colo, esperando a próxima queixa. Mas não era uma queixa. Era o golpe. Sérgio disse que ia sair de casa, que precisava ser honesto comigo, que não me amava mais, que a gente tinha se afastado, e por fim, que estava apaixonado por outra pessoa. Eu lembro que senti o chão sair debaixo dos meus pés. A cabeça ficou quente, mas o corpo gelou. Perguntei quem era. Ele hesitou por um segundo e disse, com uma calma cruel: era a Raquel. Achei que tinha escutado errado. Perguntei de novo. Ele repetiu: que estava com ela.
que já fazia algum tempo, que ela o fazia se sentir vivo. Que era isso? Eu não lembro direito o que falei. Só lembro da voz falhando, da garganta ardendo e do rosto dele impassível, como se estivesse comentando a previsão do tempo. Quando Carla desceu as escadas e viu minha expressão, perguntou o que tinha acontecido. Eu, em estado de choque, disse que o pai estava indo embora. Ela olhou para o pai, depois para mim, e disse: "O senhor vai para onde?" E ele respondeu que ia morar com Raquel. Ela não chorou, nem gritou, apenas assentiu, como se já soubesse, como se aquilo não fosse surpresa. Pior do que o anúncio foi o que veio depois. Sérgio me disse que eu precisava sair da casa em até 2 semanas. Eu disse que era a minha casa. Ele respondeu que não era mais, que eu mesma tinha assinado os documentos transferindo tudo para o nome dele. Fui até o quarto, peguei os papéis e li de novo. Não entendi muito, mas lá estava. A casa e a loja em nome dele. Fui até a cozinha, sentei no chão com os papéis na mão. Carla apareceu na porta e perguntou se eu estava fazendo drama. Disse que papai tinha sido sincero e que era melhor assim. Eu olhei para ela, procurando alguma centelha da menina que eu criei. Mas ela estava com o olhar duro, parecido com o da prima. Disse que eu estava paranoica, que estava inventando história de bruxaria. Fui até o quarto de André. Ele estava sentado na beira da cama, com o Walkman no colo. Perguntei se ele sabia de tudo. Ele respondeu que sim, mas de cabeça baixa. Disse que não queria tomar partido, que não queria confusão. A dor de ver meus filhos do lado de lá foi maior do que a dor da traição. Alguns dias depois, chegou uma notificação oficial. Um oficial de justiça bateu à porta e entregou um papel dizendo que eu tinha 15 dias para desocupar o imóvel. O advogado do Sérgio entrou com um pedido formal de separação litigiosa, alegando instabilidade emocional e comportamento perigoso. Procurei ajuda, mas não tinha condições de pagar um advogado. Consegui uma defensora pública, uma moça nova, que pegou o meu caso de última hora. Quando cheguei na audiência, com a barriga doendo de nervoso, ela ainda estava lendo os documentos. Na sala, o advogado dele parecia um ator de novela, bem vestido, voz firme, cheio de palavras difíceis. Apresentou testemunhas que eu nem conhecia direito. Vizinhos que disseram que eu gritava sozinha em casa, que pareciam nunca ter trocado mais que 2 palavras comigo, mas estavam lá, afirmando que eu tinha comportamento estranho. Teve até um médico conhecido do Sérgio que apareceu com um atestado, dizendo que eu apresentava traços de desequilíbrio emocional e que andava obsessiva com feitiçaria. Raquel, claro, não apareceu. Não precisava. Ela já tinha feito o trabalho dela, convencer todos ao redor de que eu era a louca da história. A juíza olhava para mim como quem vê um caso perdido. A defensora cochichou que era melhor aceitar um acordo, para garantir pelo menos o direito de ver meus filhos. Eu, completamente perdida, aceitei. O acordo me deixava sem casa, sem loja, com uma pensão irrisória por 3 meses e com a guarda dos meus filhos nas mãos de Sérgio. Na saída da audiência, lembro de ter sentado em um banco de praça e ficado olhando o chão. As folhas secas giravam com o vento. E eu pensei, foi assim que acabou. Voltei para a loja que agora não era mais minha. Fui até os fundos, sentei no chão do estoque, entre bobinas de tecido, e chorei até não conseguir mais respirar. A porta abriu devagar. Era Helena. Ela me encontrou ali, encolhida, com os olhos inchados. Ficou parada na porta por uns segundos. Depois entrou, sentou ao meu lado e falou com aquela voz dura que só ela tinha. "Pega suas coisas. Você vai lá para casa, nem que seja para chorar no meu sofá." E eu fui. A casa da Helena ficava numa rua tranquila, mas muito próxima de onde todos me conheciam. O quartinho nos fundos era um puxadinho de alvenaria crua, com paredes sem pintura e um telhado de telhas antigas que rangia quando ventava. Havia uma cama estreita, um armário torto e um ventilador barulhento que soprava mais poeira do que vento. Foi para lá que eu levei minhas 2 malas, uma com roupas e a outra com lembranças que consegui resgatar.
uma foto dos meus filhos pequenos, um alfinete da minha mãe e um pano de mesa que ela mesma tinha bordado. Me instalei ali como quem se esconde. Meus dias viraram um silêncio comprido, sem começo, meio ou fim. Helena fazia de tudo para me puxar de volta para a vida. Deixava café coado na garrafa, batia na porta avisando quando tinha bolo quente, me chamava para ver a novela, mas eu recusava. Não tinha mais gosto para nada. Tudo em mim parecia ter sido arrancado, como uma muda de planta tirada da terra com violência. Ela me dizia, com aquele jeito direto de sempre, que eu não podia continuar daquele jeito, que eu tinha que reagir. Mas eu só conseguia pensar em tudo o que tinha perdido. O olhar da Carla me chamando de dramática, a indiferença do André, a casa em silêncio depois da saída do Sérgio, a loja, meu sustento, agora com uma outra placa na porta. Os vizinhos falavam. Eu sabia. Helena tentava abafar, dizia que era tudo fofoca, mas eu ouvia. Ouvi uma vez a vizinha da frente dizendo para outra que eu tinha perdido o juízo, que a mulher do Sérgio estava ficando estranha fazia tempo. Outra disse que era triste ver uma família se desfazer assim, como se fosse um acidente, como se eu tivesse derrubado a minha casa com as próprias mãos. Foi por insistência da Helena que eu aceitei ajudar, 2 vezes por semana, numa banca da feira do bairro São Domingos, longe do centro. Ela disse que era melhor do que ficar trancada chorando, e que a gente não cura a ferida olhando para ela o tempo todo. Então fui. Na primeira vez que cheguei na feira, tive vontade de voltar para casa. O barulho, o movimento, os gritos dos feirantes, tudo me dava tontura. Mas a dona da banca de verduras era gentil, uma mulher chamada Lourdes, que vendia alface, cheiro verde e banana prata, e que precisava de ajuda para organizar as caixas. Eu não falava muito. Apenas ouvia, obedecia, entregava os trocos com as mãos trêmulas. Mas estava ali. E aquilo, por mais pequeno que fosse, já era um passo. Foi ali, naquela mesma feira, que conheci seu Virgílio. Ele tinha uma banca pequena, feita de tábuas de madeira e lona desbotada, onde vendia mudas de plantas e ervas medicinais. Era um senhor de uns 70 anos, pele escura queimada de sol, chapéu de palha gasto e um caderno velho onde anotava tudo com letra miúda. Eu observava de longe. Ele falava baixo, explicando para as pessoas como cuidar de cada muda. Dizia que a ruda não gosta de sombra, que babosa é ciumenta e que hortelã precisa de conversa. E as pessoas riam. Mas ele não ria muito, só sorria com os olhos. Um dia, na hora de arrumar as caixas, uma das minhas caiu e espalhou batatas no chão. Me abaixei para catar tudo, envergonhada, com vontade de sumir. Foi quando uma mão firme pegou uma batata do chão e me entregou. Era ele, seu Virgílio. Me olhou e disse apenas: "Não é todo tropeço que derruba. Tem tropeço que só vira a gente para outra direção." Fiquei sem resposta. Agradeci, abaixei os olhos e continuei o que estava fazendo. Mas aquilo me acompanhou o resto do dia. E nos dias seguintes também. Com o tempo, comecei a passar na banca dele antes de ir embora. Ele me mostrava as plantas, explicava os nomes, os usos. Me deu uma muda de guiné, dizendo que era boa para espantar energia ruim. Depois, me ensinou a fazer chá de capim-cidreira com casca de limão. E aos poucos, sem invadir, foi me oferecendo um lugar. Um cantinho ali, entre ervas e vasos, onde minha alma cansada podia sentar e respirar. Ele não perguntava muito. Nunca disse: "O que aconteceu com a senhora?" Ele só dizia: "Chegou cedo hoje", ou "Hoje tá ventando para as bandas do norte", como se isso já fosse conversa suficiente. Um dia, perguntei como ele tinha aprendido tudo aquilo. Ele me disse que a mãe dele era benzedeira, dessas que curavam quebranto com raminho de arruda e oração murmurada. E que desde pequeno ele ajudava ela a plantar, colher, secar, moer. Disse que a terra ensinava tudo, se a gente soubesse ouvir. Comecei a prestar atenção. Nas folhas, no cheiro das plantas, no jeito como ele falava com carinho de cada uma. Era como se cada vaso contasse uma história, e eu, que até pouco tempo só sabia de tecido, linha e agulha,
Comecei a me interessar por aquilo. Um dia, ele me perguntou se eu queria aprender a plantar. Eu disse que não sabia se tinha jeito. Ele respondeu: "Quem já criou filho, tocou loja e ainda tá de pé depois do que passou. Tem mão boa para qualquer coisa." Peguei uma muda de alecrim com ele naquele dia e levei para a casa da Helena. Plantei em um vasinho de barro e deixei na janela do quartinho. Era só uma muda, mas representava o primeiro broto de algo novo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi um pouco melhor. Na semana seguinte, seu Virgílio me esperava com uma sacola de lona pendurada no ombro e um convite inesperado. Me perguntou se eu queria ver a chácara dele. Disse que era perto, coisa de 15 minutos de ônibus até o fim da linha, e depois mais um tanto andando. Pensei por uns segundos, hesitei, porque naquela fase da vida eu ainda tinha medo de tudo. Mas acabei aceitando. Ele disse que me esperava no ponto no sábado, às 7 da manhã. No dia marcado, acordei antes do sol. Me vesti com a roupa mais simples que eu tinha, calcei um tênis velho, prendi o cabelo em um coque apertado e fui. Pegamos o ônibus vazio, com cheiro de banco de plástico esquentando no sol. O rádio do motorista tocava uma música do Fagner, que me fez lembrar do tempo em que Sérgio ainda me levava para dançar no clube da cidade. Descemos na última parada. Depois, seguimos por uma estradinha de terra batida, cercada de capim alto e cercas de arame. A cada passo, o silêncio ia mudando. Era um silêncio diferente do que eu vivia no quartinho dos fundos. Ali, o silêncio não doía. A brisa era leve. Os passarinhos pulavam entre os galhos. E o ar cheirava a mato fresco, não a abandono. Quando a porteira apareceu na curva do caminho, meu coração acelerou. Era uma chácara simples, sem muros. Só uma cerca viva em volta. Uma casa pequena de madeira ao fundo e dezenas de canteiros espalhados em ordem intuitiva. Hortelã, sálvia, capim-limão, arruda, babosa, couve, cebolinha. Havia uma sombra de mangueira no centro, onde um banco de madeira esperava quem chegasse. Tudo ali parecia vivo, não só no sentido de crescer, mas no sentido de estar desperto, presente, cheio de alma. Seu Virgílio abriu a porta com calma, como quem apresenta um santuário. Me mostrou a cisterna que ele mesmo cavou com a ajuda de um compadre há muitos anos. Apontou os pés de fruta, o galinheiro antigo, os barris onde ele fazia compostagem com restos de comida e folhas secas. Me explicou como plantava com a lua, como a água devia ser dada com conversa. Planta sente quando a gente tá brava e não gosta de grosseria, ele disse. Enquanto ele falava, eu tocava as folhas, sentia os cheiros, observava a terra escura, solta, bem cuidada. Senti um nó na garganta. Era como se meu corpo todo estivesse reconhecendo aquele lugar, como se eu tivesse encontrado algo que nem sabia que procurava. Ele me preparou um café coado na hora, com bolo de fubá assado em forno de barro. Sentamos sob a mangueira, e ele me contou que a esposa dele tinha morrido há quase 20 anos, que não tiveram filhos, e que desde então ele vivia ali sozinho, cuidando das plantas e vendendo na feira. Eu perguntei se ele nunca se sentia só. Ele respondeu que sentia sim, mas que tinha aprendido a ouvir a terra. Disse que a gente, quando escuta com humildade, percebe que tudo tem ritmo, e que às vezes a solidão é só silêncio preparando uma nova música. Comecei a visitar a chácara nos fins de semana. Chegava cedo, ajudava a regar os canteiros, a catar folhas secas, a plantar novas mudas. Aprendi a fazer sabão com ervas, caudas naturais contra pragas, a secar folhas para fazer sachês perfumados. Um dia, preparei meu primeiro chá misturando camomila com pedaços de casca de laranja. Ele provou e disse que eu tinha mão boa, que meu jeito de mexer com as ervas era cuidadoso, como se eu conhecesse elas há muito tempo. Voltei para a casa da Helena, carregando um punhado de raminhos secos, uma caixinha de sementes e a cabeça cheia de ideias que ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Mas dentro de mim, alguma coisa começava a germinar. Na feira, as pessoas começaram a notar que eu andava diferente. Uma senhora me perguntou o que eu andava usando no cabelo, que o brilho estava bonito.
Outra elogiou o cheiro do chá que eu levava para beber durante o trabalho. Eu sorria de leve, sem explicar muito. Era como se minha alma estivesse se ajeitando de novo no corpo. Seu Virgílio dizia que a terra, quando bem tratada, responde. E que a gente também é assim, que basta um pouco de paciência e cuidado para recomeçar. Aquelas palavras iam ficando em mim como orações plantadas em silêncio. Num desses sábados, depois de uma manhã puxada de trabalho, ele me chamou para sentar no alpendre da casa. Trouxe uma pasta velha, de couro, com elásticos frouxos. Me entregou como quem passa um presente delicado. Disse que ali estavam os documentos da chácara. E falou, sem floreio. Isso aqui vai ser seu. Eu tô cansado. Não dou mais conta. E a senhora tem futuro nisso aqui. É para plantar, para cuidar, para deixar bonito, para transformar. Fiquei em choque. Disse que não podia aceitar, que aquilo era dele. Mas ele insistiu. Disse que não era doação por pena, nem por caridade. Era um reconhecimento. Disse que quando a gente morre, a única coisa que fica é aquilo que a gente ensinou ou confiou a alguém. E que ele confiava. Voltei para casa naquele dia com a pasta apertada no peito. Me sentei no meu quartinho, coloquei a pasta sobre a cama e chorei. Mas não era o choro do vazio, era um choro novo. O choro de quem, depois de perder tudo, descobre que ainda pode ter começo. A terra me ouviu primeiro. Antes de todo mundo. Antes de mim mesma. Pouco tempo depois que seu Virgílio me entregou os documentos da chácara, eu tomei a decisão. Me despedi da Helena em um domingo à tarde, com um bolo de fubá ainda quente sobre a mesa e uma promessa maldita dela no ar. Se for para voltar, volte de cabeça erguida. Não quero te ver de novo com o mundo nas costas. Ela tentou me convencer a não ir sozinha. Disse que eu estava virando bicho, mas eu já não conseguia mais viver entre paredes que me lembravam tudo o que perdi. A terra me chamava. E eu atendi. A mudança coube em 3 malas. Um fogão de 2 bocas, uma rede, uns panos de prato, 2 travesseiros e minha velha caixa de costura. Peguei o ônibus com elas no bagageiro e um medo enorme no peito. Quando desci e pus os pés naquela estrada de terra, já não era mais visita. Aquilo ali era meu recomeço. A casa, agora só minha, mostrava suas feridas sem disfarce. O chão era de cimento grosso, rachado nos cantos. As janelas não fechavam direito. O banheiro era precário, com cano de PVC torto e um balde debaixo da pia. Não havia cama, só um colchão velho deixado por Virgílio. Mas havia um cheiro de terra molhada, de raiz viva, de promessa ainda não cumprida. Nos primeiros dias, me senti uma criança tentando brincar de vida adulta. Cozinhei arroz numa panela amassada, esquentei água no fogão de lenha, dormi ouvindo barulhos que não reconhecia. Cigarras, grilos, folhas se arrastando. À noite, o escuro parecia me engolir. E mesmo com todo o medo, eu ficava ali, no meio daquele mato, sentindo pela primeira vez em muito tempo que o silêncio não me agredia. Ele me curava devagar. Comecei plantando o que eu sabia cuidar. Couve, alface, hortelã, pimenta. Com as dicas deixadas por Virgílio, fui testando. Cortava a garrafa PET para fazer mudinha, usava jornal velho para cobrir o solo, espantava formiga com borra de café, anotava tudo em um caderno que ele também tinha me dado. Fazia sol demais durante o dia e frio demais à noite. Um dia, uma chuva forte derrubou parte da cerca dos fundos. Numa semana inteira de seca, minhas folhas murcharam e as raízes começaram a amarelar. Depois, uma praga destruiu minha primeira plantação de alface. Tudo apodreceu. Vi as folhas murchas e chorei de novo, sentada no meio da terra, as mãos sujas e os joelhos doendo. Mesmo assim, fui à feira. Fiz pequenos pacotinhos com hortelã seca, amarrei com barbante. Escrevi o nome com minha letra torta em pedaços de papelão. Peguei uma banquinha emprestada de uma senhora e tentei vender. As pessoas passavam e olhavam. Algumas pegavam, cheiravam, elogiavam o aroma,
e devolviam. Outras reconheciam meu rosto, comentavam, cochichavam. Ouvi uma senhora dizer para outra que era uma pena uma mulher tão direita antes. Um homem perguntou se eu ainda estava mexendo com aquelas coisas de feitiço. Ri amarelo, agradeci e fingi que não doía. Numa das manhãs, enquanto ajeitava os pacotinhos sobre a toalha desbotada da minha banquinha, senti um olhar me atravessar. Levantei os olhos e vi Carla. Ela estava do outro lado da rua, com uma amiga. Crescida, com o cabelo preso em um coque moderno, jeans de cintura alta e blusa de alça. Por um instante, nossos olhos se cruzaram. Ela congelou. Depois, virou o rosto e entrou numa loja. Fiquei ali, parada, com a boca seca. Nem consegui atender a moça que me pediu um maço de alecrim. Naquela noite pensei em desistir. Em vender a chácara, procurar algum parente distante, desaparecer de vez. Mas por alguma razão, eu levantei no dia seguinte. Fervi água. Tomei um café amargo e voltei para o caderno. Comecei a reler as anotações de Virgílio, procurei cartilhas antigas sobre plantio, falei com um vizinho do sítio ao lado que me ensinou a fazer uma cauda de fumo para combater praga. Passei a anotar cada erro, cada acerto. Quando dava certo, eu sorria sozinha. Quando dava errado, eu respirava fundo e recomeçava. Não era só a terra que eu estava cultivando. Era a mim mesma. Cada plantinha que brotava era uma confirmação de que, apesar do que me arrancaram, eu ainda estava viva. Uma tarde, enquanto arrancava mato em volta do canteiro de couve, vi um casal se aproximando pela estrada. Eram humildes. A mulher, com um vestido gasto e um lenço no cabelo. O homem, com as mãos grossas de quem já tinha lidado com enxada. Ela segurava a mão de uma menininha de olhos arregalados. Me chamaram de senhora. Disseram que tinham ouvido falar que eu estava sozinha e perguntaram se eu precisava de ajuda na roça. Disseram que sabiam fazer de tudo. Cuidar de galinha, plantar, capinar, construir galinheiro. Que só precisavam de um lugar para ficar e um pedaço de chão. O nome dela era Marinalva. O dele, Joel. A menininha, Luciene. Fiquei em silêncio por uns segundos. Olhei em volta. Minha casa simples, minha terra cansada, meus braços doendo de tanto fazer tudo sozinha. E ali, diante de mim, 3 pessoas prontas para recomeçar junto comigo. Abri o portão com o coração batendo diferente. Era como se naquele instante a minha vida estivesse dizendo: agora não precisa mais ser só você. Marinalva e Joel chegaram com poucas malas e muitos braços dispostos. A menininha, Luciene, tinha uns 5 anos e carregava um boneco sem olhos, costurado com pano velho e linha azul. No primeiro dia, já foram lavando as mãos, perguntando onde ficava a caixa d'água, como era o escoamento da horta, o tipo de adubo que eu usava. Não havia muito espaço, mas o anexo nos fundos, um antigo galinheiro desativado, serviu como abrigo inicial. Joel se prontificou a consertar o telhado. Marinalva varreu o chão de terra batida, pendurou umas cortinas improvisadas e ali eles começaram. Com eles por perto, a casa ganhou outra respiração. O silêncio pesado foi substituído pelo barulho de panelas, o rádio tocando Amado Batista no fim da tarde, o riso de Luciene correndo atrás das galinhas que Joel trouxe dias depois. Marinalva era uma mulher de fibra. Com poucos dias, já dominava o fogão de lenha como se tivesse nascido ali. Fazia pamonha, cozinhava feijão com folha de louro, assava bolo de milho e deixava café pronto em bule de esmalte lascado. Joel tinha mãos milagrosas. Com madeira velha e pregos tortos, reconstruiu o galinheiro, reforçou a cerca e ergueu um pequeno viveiro para as mudas. Me ensinou a fazer composteira com baldes empilhados e aproveitamento de restos de cozinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar, dividir, confiar. As plantas responderam. O solo, agora cuidado por mais mãos, ficava mais fofo, mais escuro. Os canteiros alinhados davam orgulho. Comecei a experimentar novos produtos, sabonetes de ervas com base de glicerina, sachês perfumados de lavanda, temperos secos misturados com sal grosso. Na feira,
Levei as primeiras amostras numa caixa de madeira pintada com tinta que sobrou da reforma da janela. As pessoas olhavam, perguntavam, cheiravam, elogiavam. Uma senhora comprou 5 sachês e pediu para eu voltar na semana seguinte. Outra pediu sabão de babosa. E eu vi nos olhos delas algo que há tempos não via: respeito. Marinalva me acompanhava às vezes. Era boa vendedora, sabia falar com jeito, atraía as pessoas. Luciene ficava sentada em um banquinho pequeno, ajudando a amarrar os pacotinhos com barbante, perguntando tudo, observando como se aquele mundo fosse mágico. E era mesmo. Enquanto a fazenda ganhava cor, seu Virgílio murchava. Notei no tom da voz, que ficava mais baixo, no andar mais lento, na pele mais fina. Passei a visitá-lo semanalmente. Levava pão de queijo quentinho, chá de melissa e cuidava do jardim da frente da casa dele. Ele não reclamava. Só dizia com aquele olhar de fim de tarde: tá na hora de cuidar das raízes mais profundas. Numa dessas visitas, sentei ao lado dele na varanda. Ele olhou para mim com os olhos cheios de gratidão. Disse que nunca imaginou que aquela terra tivesse tanto futuro, que a chácara parecia ter rejuvenescido comigo, e que era isso que ele queria: ver a semente dele germinar em alguém que não tivesse medo de recomeçar. Fiquei ali segurando sua mão por muito tempo, sem dizer nada. A brisa soprava devagar, balançando os galhos da jabuticabeira que ele plantou com a esposa, anos atrás. O tempo parecia parado, como se a vida tivesse segurado o fôlego por um instante. Poucas semanas depois, ele partiu. Em casa, com as plantas ao redor, dormindo. A notícia chegou pela vizinha dele. Quando fui até lá, ele já estava em paz. No caderno de anotações, sobre a mesa, havia uma folha dobrada com o meu nome e um bilhete. Tudo que é plantado com verdade floresce. Cuide dessa terra como cuidou de si mesma. Voltei para a fazenda em silêncio. Chamei Joel, e juntos preparamos um canteiro pequeno no canto do terreno, sob um pé de limão galego. Plantei ali uma muda de manjericão que ele tinha me dado no primeiro mês. Enterrei o bilhete junto. E deixei uma pedra achatada com o nome dele escrito à mão: Virgílio. Foi minha forma de dizer: você continua aqui. Com o tempo, as vendas cresceram. Começamos a embalar melhor os produtos, a usar etiquetas desenhadas por Luciene, que adorava inventar nomes. Marinalva se tornou minha parceira, Joel meu braço direito. E a fazenda, antes silenciosa e cinza, agora tinha cor, aroma, som. Ainda havia noites difíceis. Ainda tinha medo, insegurança, saudade. Mas havia também raiz, crescimento e, acima de tudo, verdade. Era começo de inverno. A brisa amanhecia fria, o chão da varanda ficava gelado e a fumaça do café subia em espiral lenta. Eu tinha acabado de lavar as mãos no tanque quando ouvi passos pelo cascalho do quintal. Passos leves, contidos. Virei o rosto e, por um instante, não reconheci. Mas era ela, Carla. Parou a poucos metros de mim. Tinha os cabelos presos em um coque apressado. Estava magra, com olheiras profundas e um casaco grande demais para o corpo. O mesmo olhar de menina, mas carregado de um peso que não combinava com os 20 anos que ela tinha. Não falou nada. Também não sorriu. Ficou ali parada, segurando a alça da bolsa com força. Eu limpei as mãos no pano do avental, e antes que qualquer palavra saísse, disse o que meu coração já gritava fazia tempo. Tava te esperando. Ela veio devagar. Quando chegou perto, tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saiu. Os olhos se encheram d'água, e ela apenas caiu nos meus braços. Chorei junto. Um choro sem elegância, sem controle. Um choro de mãe. Ficamos sentadas no alpendre de tábuas velhas, com o vento cortando a tarde, e ela foi falando aos poucos. Disse que tinha acreditado em tudo o que lhe disseram, que Raquel parecia tão boa, tão moderna, tão amorosa, que o pai pintou uma imagem minha como sendo de uma mulher louca, agressiva, desequilibrada, e que ela, jovem demais para entender o mundo, acreditou.
Disse que aos poucos foi percebendo as mentiras. Que Sérgio não era o pai tão correto que parecia. Que Raquel tinha um jeito dissimulado, manipulador. Que gritava com ela quando ninguém via. Que jogava os erros nos outros. Que a fazia se sentir culpada por tudo. Contou que tempos atrás ouviu Raquel gritar com o filho pequeno, dizendo que ele ia acabar igual a maluca da Antônia. E aquilo acendeu um alarme. Foi a primeira vez que Carla pensou que talvez a maluca não fosse eu. Me pediu perdão, de joelhos, com as mãos nas minhas. Disse que se sentia a pior filha do mundo, que sentia vergonha, raiva de si mesma, saudade da casa antiga, da loja, das tardes que passávamos costurando e ouvindo rádio. Segurei as mãos dela. Disse que a dor do abandono ainda morava em mim, mas que nenhuma dor era maior que o amor que eu sentia. E que, se ela queria voltar, o portão da minha vida estava aberto. Ela começou a vir todo fim de semana. Chegava com sacolas de frutas, ajudava Marinalva na cozinha, acompanhava Joel nas idas à cidade. Passou a cuidar das etiquetas dos produtos, organizava os pedidos com mais agilidade, tinha jeito com gente. Num sábado, trouxe um caderno de anotações e disse que estava planejando ampliar as vendas, criar embalagens novas, pensar em um nome para a marca da fazenda. Me perguntou o que eu achava de Raízes da Tonha. Eu ri. Disse que podia ser, mas que ela precisava pôr o nome dela também, porque agora não era mais só minha, era nossa. Ela se emocionou. Disse que queria fazer parte de tudo aquilo, que já não sabia mais viver longe daquela paz, daquele cheiro de alecrim, daquele café coado em pano. Um mês depois, trouxe as malas e ficou. Luciene a adorou. Passavam horas desenhando os rótulos das embalagens, colando adesivos nos vidros de conservas, separando os chás por tipos. Joel dizia que Carla tinha trazido um ar novo para a fazenda. Marinalva dizia que a casa ficou mais viva. E eu apenas observava, sentindo finalmente que parte do que me foi arrancado começava a voltar. Não da mesma forma, mas com mais verdade. André ainda não tinha aparecido. Dele eu não ouvia falar há tempos. Mas só de ver minha filha ali, colhendo manjericão com as mãos delicadas, lavando louça enquanto cantarolava as mesmas músicas da nossa antiga vitrola, já era como se o tempo tivesse me devolvido um pedaço de mim. A fazenda prosperava. Ganhamos novos clientes, feiras maiores, encomendas vindas de outras cidades. Gente perguntando pelos sabonetes de ervas, pelos temperos de pimenta com alho, pelos chás de camomila com lavanda. Eu olhava tudo aquilo e pensava em Virgílio, em como ele enxergou em mim o que nem eu via. E agora, ver minha filha, aquela mesma menina que virou o rosto para mim na feira, vendendo comigo os frutos do nosso trabalho, era mais do que vitória, era milagre plantado com paciência. A gente colhia, enfim, aquilo que nunca deixamos de cuidar, o amor. Mesmo quando ele parecia ter sido arrancado pela raiz, ele estava lá, esperando só uma gota de perdão para florescer. Era uma tarde abafada, céu branco de calor, cigarras ensurdecedoras no capim seco. Eu estava no galpão dos fundos organizando os potes de geleia, quando René, que cuidava da segurança e das entregas maiores, apareceu com o rosto sério e a voz baixa. Disse que tinha uma mulher lá na porteira, com uma criança, dizendo que me conhecia. Larguei tudo e fui. A poeira levantava com o vento, e ali, de pé, com os cabelos desgrenhados e um menino ao lado, estava Raquel. Demorei um segundo para reconhecer. O corpo já não era o mesmo. Os olhos, antes brilhantes, estavam fundos, a pele marcada, a roupa amarrotada, o salto trocado por chinelo. Ainda assim, era ela. Ficou imóvel quando me viu. Me olhou de cima a baixo, como quem tenta encaixar um rosto na memória. E só depois de longos segundos murmurou com a voz fraca: "Tonha?" Assenti com a cabeça sem me mover. Ela abaixou os olhos e soltou um suspiro longo, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Disse que precisava de ajuda, que estava em situação difícil.
que Sérgio havia fugido com uma mulher mais nova, deixando um rastro de dívidas, cobranças e abandono. Que perdeu a casa, perdeu o resto de dignidade que ainda tinha. Que não sabia mais para onde ir. E que viu o nome da fazenda numa banca da feira, numa etiqueta de sabão que o filho achou bonito. Olhei para o menino. Uns 5 anos, cabelo claro, olhos grandes. Ele me encarava com curiosidade. Tinha nos olhos uma mistura de cansaço e doçura. Não parecia entender o que estava acontecendo, mas agarrava firme a barra da saia da mãe. Raquel pediu emprego. Disse que fazia qualquer coisa. Que sabia cozinhar, lavar, servir. Que só queria um canto para ficar com o menino. Disse isso olhando para o chão, sem a altivez de outros tempos. Eu continuei em silêncio. Não era raiva o que eu sentia. Era uma serenidade dura, enraizada no tempo e nas cicatrizes. Ela esperava uma bronca, uma vingança, um grito. Mas o que encontrou foi apenas uma pergunta. Quer trabalhar? Ela levantou os olhos, surpresa. Respondeu que sim, com um aceno rápido, como quem teme que a resposta mude. Falei apenas. Vá até a cozinha. A senhora Marinalva te mostra onde ficam as coisas. Ela engoliu seco, segurou o menino pela mão e entrou. Eu fiquei ali, parada, olhando a estrada vazia, lembrando da menina que ela foi e da mulher que escolheu ser. Mais tarde, Carla chegou da feira com 2 sacolas e, ao saber, perdeu a cor. Jogou as sacolas na mesa e perguntou se eu tinha enlouquecido. Disse que Raquel destruiu nossa vida, que era como enfiar uma cobra de volta no ninho. Eu pedi que ela se sentasse. Expliquei que o que eu fiz não foi por bondade, nem por esquecimento, mas por justiça. Que aquela mulher que chegou ali, com o rosto derretido pelo sol e os pés rachados pela estrada, já tinha recebido da vida o troco que eu nunca consegui dar. Carla me olhou com os olhos marejados. Disse que não entendia. Que ela merecia desprezo, não emprego. Respondi com calma. E agora, ela vai viver a vida dela. Aqui, vendo tudo o que tentou destruir florescer na minha frente. No dia seguinte, Raquel começou a trabalhar. Marinalva, sem dizer nada, colocou um avental nela. Mostrou onde estavam as panelas, o fogão, os panos. Joel manteve distância. René a observava com desconfiança. E Carla? Carla nem olhava na cara dela. Eu a via de longe, lavando louça, limpando legumes, servindo o café da tarde com os olhos baixos. Não reclamava, não perguntava, não sorria. Parecia aceitar o papel com a resignação de quem não tinha mais para onde correr. O menino, Mateus, era diferente. Quieto, mas curioso. Me seguia com os olhos. Me ajudava a regar as plantas. Perguntava os nomes das ervas. Um dia, enquanto eu preparava sachês de camomila, ele se aproximou e disse que gostava do cheiro daquele chá de dormir. Eu sorri e perguntei se ele já ajudava a mãe em casa. Ele disse que sim, que já sabia dobrar a coberta e guardar o prato depois do almoço. E depois, com uma naturalidade que me desmontou por dentro, perguntou: "A senhora é minha avó?" Por um segundo não consegui responder. Senti o tempo se comprimir dentro do peito. Pensei na Raquel jovem, rindo na minha sala, comendo da minha comida. Pensei no Sérgio, no casamento, na casa, na loja. E agora ali, diante de mim, o filho deles me chamando de vó. Abaixei até a altura dele, olhei nos olhos dele e disse: "Eu sou Tonha, mas se quiser pode me chamar assim." Ele sorriu, segurou meu dedo com a mãozinha pequena e saiu correndo atrás de uma borboleta. Raquel, da janela, viu a cena. E por um segundo, só um segundo, tive a impressão de ver em seus olhos o reflexo do que nunca teve: paz. Os dias iam passando, e mesmo com Raquel agora na cozinha, a paz da fazenda não se quebrou. A presença dela era discreta, quase silenciosa. Às vezes, durante o café da tarde, Carla ainda me lançava olhares como quem queria entender o que se passava na minha cabeça, mas já não discutia. O tempo, quando bem vivido, ensina mais do que qualquer argumento. Foi numa manhã de sábado que recebi a visita de uma moça chamada Juliana,
repórter de um canal local. Chegou com uma equipe pequena, câmera na mão e um sorriso largo. Disse que tinha ouvido falar da nossa fazenda numa feira ecológica e que alguém contou a ela sobre a minha história, que era de superação, de recomeço, de vida, e que queriam contar isso em um quadro especial do Jornal do Meio-Dia. Minha primeira reação foi dizer não. Não gosto de exposição. Não sou boa de palavras diante de câmeras. Fico com a mão suando e a garganta seca. Mas Carla escutou a conversa e antes que eu encerrasse já estava dizendo: é uma oportunidade, mãe. O mundo precisa ouvir. Marinalva também apoiou. Disse que muita gente passava pelas mesmas dores e não sabia por onde começar de novo. E que talvez, ouvindo minha história, alguém se sentisse menos sozinha. Pensei por 2 dias. E no terceiro, aceitei. A gravação foi marcada para uma quinta-feira. Acordamos cedo, limpamos o quintal, enfeitamos a varanda com flores secas e preparamos bolo de fubá e café. A equipe chegou simples, com os equipamentos na mala do carro. A moça repórter, Juliana, era gentil. Me deixou à vontade, me chamou de Dona Tonha, com carinho, e disse que só queria escutar. Sentamos sob a mangueira. Ela fez perguntas leves, e eu fui respondendo. Comecei devagar, com a história da costureira que perdeu tudo. Falei do casamento, da traição, da solidão. Contei da chácara, de seu Virgílio, da primeira muda de alecrim. Falei de Carla, da nossa reconciliação, das mãos que me ajudaram a reconstruir tudo. Até mencionei Raquel, mas sem mágoas. Só como parte de um passado que já não me feria. Chorei um pouco. Sorri também. Falei do cheiro da terra molhada, do poder de um chá bem feito, do silêncio das noites sob o céu cheio de estrelas. Ela me escutava com atenção. Quando a entrevista acabou, me agradeceu com os olhos cheios de brilho. O vídeo foi ao ar 2 dias depois. Eu nem assisti ao vivo. Carla gravou no celular e me mostrou à noite, depois do jantar. Quando terminou, ela estava com os olhos vermelhos e disse: "A senhora não tem ideia do quanto é forte." No dia seguinte, começou a movimentação. Pessoas chegavam na fazenda perguntando pelos chás, pelas conservas, pelos sabonetes que viram na televisão. Uma moça disse que chorou ao ouvir minha história. Outra contou que perdeu tudo em um divórcio também, e que queria aprender a plantar. As encomendas aumentaram. Carla organizou uma lista de espera. Gente do interior, da capital, até de outros estados começou a mandar mensagem. A página da fazenda nas redes sociais, que eu mal entendia, foi inundada de comentários. Recebi até bilhete pelo correio de uma senhora de Minas que escreveu à mão dizendo que me ouviu na televisão e se sentiu menos sozinha depois de 20 anos em silêncio. Era tudo tão grande que às vezes eu sentava na sombra e ficava quieta, tentando entender o que estava acontecendo. Eu, que um dia fui chamada de desequilibrada, agora era chamada de inspiração. Mas o maior impacto ainda estava por vir. Foi numa terça-feira nublada. Eu estava lavando os vidros de conserva quando ouvi Renê me chamar com urgência. Fui até o portão e o vi. André, de pé, com as mãos nos bolsos e os olhos baixos. Fazia quase 10 anos que não nos víamos. Ele estava diferente. Homem feito, barba por fazer, camiseta desbotada. O mesmo olhar doce de criança, mas agora cheio de vergonha. Não falou de cara. Ficou me olhando. E eu esperei, sem pressa. Porque às vezes o silêncio diz tudo. Eu vi a entrevista. Ele disse por fim. Tava no celular, no meio do trabalho, e me deu um aperto aqui no peito. Não consegui parar de pensar. Fez uma pausa. Depois completou. Me desculpa, mãe, por não ter ficado, por ter acreditado em tanta mentira, por ter sumido. Eu não soube ser filho. Não sei explicar o que senti. Uma mistura de dor antiga e alegria nova. Um alívio. Uma ternura. Como se uma ferida antiga finalmente recebesse a mão que devia tê-la cuidado. Eu disse que sentia falta dele todos os dias. Que perdoar não era esquecer, mas era abrir espaço para que a gente respirasse de novo. E que eu queria ele por perto, não para compensar o passado, mas para escrever um outro pedaço da nossa história.
Nos abraçamos. Carla apareceu e, ao vê-lo, correu até nós. Se abraçaram como irmãos que estavam esperando esse momento desde sempre. Marinalva trouxe café. Luciene olhou para o André e perguntou se ele era o tio dela. Ele respondeu que sim, com um sorriso tímido, e a pegou no colo. Raquel, da cozinha, viu de longe. E pela primeira vez, notei nela um olhar diferente. Não de arrependimento, mas talvez de compreensão. A fazenda estava cheia, de gente, de vida, de perdão. E ali, no meio daquela gente toda, eu percebi. Minha história, aquela que quiseram apagar, estava viva. Tão viva que foi parar na televisão. E voltou para dentro da minha casa em forma de reconciliação. Os anos passaram com a mesma calma que o vento da tarde atravessa as folhas das mangueiras. Sem pressa, sem alarde, mas deixando sua marca. Hoje, com 70 anos, eu acordo com o sol entrando pela janela da cozinha e o cheiro de café fresco vindo da chaleira. Minha pele carrega as rugas de quem chorou muito, mas também de quem riu com gosto. Minhas mãos são mais lentas, mas ainda sabem o jeito certo de colher manjericão sem machucar a planta. Os joelhos doem, os olhos cansam mais rápido, mas meu coração... esse ainda bate com uma força que me surpreende. A fazenda cresceu. Não só de tamanho, mas de alma. Temos estufa de mudas, galinheiro novo, um galpão onde Carla organiza os pedidos. Luciene, agora moça, estuda biologia e ajuda nos fins de semana. André cuida da parte de entrega e logística. Ele se entendeu com a cidade, mas nunca deixou de voltar todo sábado para comer o pão de queijo da Marinalva. Raquel ainda está aqui. Mora numa casinha nos fundos e cuida da cozinha com dedicação. Nunca mais falou do passado. E eu nunca mais precisei cobrar nada. O tempo ensinou o que nenhuma briga seria capaz de resolver. Mateus me chama de vó, com a naturalidade de quem nasceu me conhecendo assim. Me mostra desenhos, pergunta sobre as plantas, me ajuda a varrer o quintal. Quando adoece, sou eu quem prepara o chá de gengibre com mel e limão. Ele gosta de deitar no meu colo e ouvir histórias da época em que eu tinha uma loja cheia de rendas e linhas. Ainda costuro. Não vestidos, mas saquinhos de ervas, almofadas terapêuticas e bonequinhos de pano que dou para as crianças da feira. Continuo ensinando. Recebemos grupos que vêm aprender sobre cultivo natural, compostagem, chás medicinais. Eu explico tudo com a calma de quem sabe que ensinar também é plantar. Outro dia, recebi uma carta. Escrita à mão, envelope simples, remetente de um bairro pobre de outra cidade. Era de uma mulher chamada Lourdes. Dizia que ouviu minha história na televisão, que passou por um abandono parecido, que pensou em desistir. Mas depois de me ouvir, decidiu comprar 3 vasinhos e plantar em casa. Disse que hoje se sente menos sozinha, que sente orgulho de cada folha que brota. E terminou com a frase: "Se a senhora conseguiu, talvez eu também consiga." Li e chorei, de emoção, de gratidão. Porque quando a gente compartilha a dor e transforma ela em raiz, ela vira flor na vida de alguém. Envelhecer virou um privilégio. Hoje, ao olhar para o caminho que percorri, vejo um campo imenso de aprendizados. Vejo as cicatrizes não como falhas, mas como registros de cada semente que plantei, de cada recomeço que me foi negado e que mesmo assim eu busquei. A vida me arrancou tudo uma vez. Me jogou no chão, me fez passar fome de amor, sede de justiça, medo do futuro. Mas também me deu mãos amigas, filhos de volta, netos de alma, uma terra fértil e uma história que, de tanto doer, virou cura. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança. Juntas. E se você já passou por algo parecido, uma dor profunda, um abandono, um recomeço, conta sua história nos comentários.
Vai ser uma honra dar voz à sua história.